Será que estamos realmente a viver a nossa intimidade da forma mais plena e satisfatória depois dos 70 anos? É uma pergunta que muitos de nós talvez nem nos atrevamos a fazer em voz alta, mas é crucial para o nosso bem-estar geral. Pense por um momento. Quantas vezes ouvimos falar abertamente sobre a vida íntima das pessoas mais velhas? Infelizmente, essa conversa é frequentemente evitada. E o silêncio custa caro, deixando muitas pessoas a sentir-se sozinhas, frustradas ou até envergonhadas. A verdade é que a intimidade, em todas as suas formas, é uma parte vital da experiência humana, independentemente da idade. Mas o que acontece quando abordamos essa parte tão especial da nossa vida de uma forma que talvez não nos sirva tão bem quanto pensamos, especialmente quando já passamos dos 70? Hoje, vamos desvendar 6 verdades surpreendentes que, se ignoradas, podem realmente roubar a alegria e a conexão que a intimidade deve trazer na velhice. Estas não são segredos para o chocar, mas sim para o libertar, para o guiar rumo a uma vida mais rica e satisfatória. Vamos explorar mal-entendidos comuns, os impactos de certas abordagens e, o mais importante, como podemos cultivar uma vida íntima, vibrante e feliz, independentemente da idade. Prepare-se para uma conversa honesta e esclarecedora que vai muito além do que a sociedade nos costuma dizer. Fique conosco até ao fim, pois há uma revelação que pode mudar a sua perspectiva para sempre e abrir portas para uma intimidade mais profunda e prazerosa. Vamos começar com algo que afeta não só a nossa vida íntima, mas todas as nossas relações: a comunicação. É surpreendente como, depois de tantos anos a conviver com alguém, ou até mesmo conosco próprios, ainda evitamos falar sobre o que realmente importa no quarto ou na cama. Muitas vezes, pensamos que o nosso parceiro ou parceira deve saber o que queremos, ou sentimos vergonha de expressar as nossas necessidades e desejos. Este silêncio é talvez o primeiro e mais doloroso segredo que as pessoas muitas vezes guardam e que acaba por ter um custo alto. Pense naquele casal que, com o passar dos anos, deixou de se tocar porque um deles sentia dor, mas nunca ousou partilhar. Ou naquele que, por achar que o desejo diminuiu, simplesmente parou de procurar o outro, sem nunca discutir que a forma de expressar esse desejo poderia ter mudado, mas não desaparecido. O silêncio gera distância, cria mal-entendidos e, pior ainda, pode levar a uma sensação de solidão, mesmo estando ao lado de quem amamos. A comunicação aberta não é apenas falar, é escutar com o coração, é validar os sentimentos do outro e é ser vulnerável sem medo. Não se trata de uma conversa formal, mas sim de um diálogo contínuo e suave. Pode começar por algo tão simples como: sinto falta dos nossos abraços de antigamente, ou há algo que gostaria de explorar conosco, mas não sei bem como dizer. É fundamental criar um espaço seguro onde ambos se sintam à vontade para partilhar. Por exemplo, muitos casais mais velhos enfrentam a questão da secura vaginal ou da disfunção erétil, e estes são temas que causam grande constrangimento. Em vez de simplesmente desistir da intimidade, uma conversa honesta pode levar à descoberta de soluções como lubrificantes, novas posições ou até mesmo a procura de ajuda médica. Imagine o alívio de uma mulher que finalmente diz ao seu parceiro que sente dor e, juntos, descobrem que um simples lubrificante à base de água pode transformar completamente a sua experiência. Ou de um homem que, ao partilhar a sua frustração com as ereções, encontra apoio e compreensão, em vez de julgamento. A comunicação permite-nos ajustar as velas ao vento, em vez de lutar contra a tempestade. Permite-nos crescer juntos, adaptando a nossa vida íntima às novas realidades do corpo e da mente, em vez de a deixar morrer lentamente por falta de diálogo. Não subestimem o poder de uma conversa sincera.
É o alicerce para qualquer intimidade duradoura e prazerosa, especialmente numa fase da vida onde a paciência e a compreensão mútua são ainda mais valorizadas. Muitos acreditam que o desejo simplesmente desaparece com a idade, que é uma característica da juventude que se esvai. Mas isso é um grande engano, e acreditar nele pode ser o segundo segredo, que nos impede de viver uma vida íntima plena. O desejo não se extingue, ele transforma-se, amadurece, adquire novas nuances. Talvez já não seja aquele fogo impetuoso da juventude, mas pode ser um calor mais suave, mais profundo, mais constante. A vida depois dos 70 traz muitas mudanças físicas e hormonais que, sim, podem afetar a libido. A diminuição dos níveis de estrogênio nas mulheres pode levar à secura vaginal e ao desconforto, enquanto a testosterona nos homens pode diminuir, afetando o desejo e a função erétil. No entanto, estes são apenas fatores que influenciam, não que eliminam. O erro é assumir que, porque a forma do desejo mudou, o desejo em si desapareceu. Pense na Dona Maria, que, aos 75 anos, achava que o seu tempo para o afeto físico tinha acabado. O seu marido, o Sr. Joaquim, também com mais de 70, sentia a mesma coisa, mas ambos sentiam uma profunda falta da conexão que partilhavam. Decidiram procurar um especialista, não para consertar algo, mas para entender. Descobriram que o desejo pode ser reacendido de diversas formas. Começaram por voltar a dar as mãos enquanto viam televisão, a dar beijos mais longos e carinhosos, a fazer massagens um ao outro antes de dormir. Não havia pressão para que isso levasse ao sexo, mas o toque e a proximidade reacenderam a chama da paixão de uma forma que não esperavam. Reacender a chama do desejo depois dos 70 significa, muitas vezes, redefinir o que para nós significa desejo e intimidade. Não se trata apenas do ato sexual em si, mas de toda a sensualidade, carinho e cumplicidade que o precedem e o envolvem. Pode ser desfrutar de um bom vinho juntos, conversar durante horas sobre as memórias da vida, partilhar risos e lágrimas. Pode ser um banho quente a dois, sem qualquer expectativa, apenas o prazer da água e da proximidade. A atenção à saúde geral é também fundamental. Uma alimentação equilibrada, rica em frutas, vegetais e proteínas magras, pode ter um impacto surpreendente na energia e no bem-estar, que, por sua vez, influenciam o desejo. A prática regular de atividade física, mesmo que seja apenas uma caminhada diária, melhora a circulação sanguínea, a disposição e a autoconfiança. Gerir o estresse e garantir um sono de qualidade são igualmente importantes, pois o cansaço e a tensão são grandes inimigos da libido. Às vezes, o desejo é uma semente que precisa ser regada com carinho, paciência e atenção. É importante desmistificar a ideia de que o desejo é apenas algo espontâneo e avassalador. Em idades mais avançadas, pode ser algo que se cultiva, que se nutre, que se redescoberta em novas formas e expressões. O foco deve ser na qualidade da conexão e não na performance. Acreditar que o desejo é um presente da juventude que se perde é um erro que nos impede de explorar e celebrar a riqueza da intimidade na velhice. Permita-se sentir e explorar o seu desejo de uma nova forma, sem pressões ou expectativas pré-concebidas. Agora, vamos falar do nosso corpo, que, como um bom vinho, muda e adquire novas nuances com o tempo. Ignorar ou lutar contra estas mudanças físicas é o terceiro segredo, que pode levar a um grande sofrimento e desconexão na vida íntima. Não é que estejamos a fazer errado ao envelhecer, mas sim ao não adaptar a nossa abordagem à intimidade às realidades do nosso corpo. Com o passar dos anos, é natural que experimentemos coisas como a secura vaginal nas mulheres, que pode tornar a penetração dolorosa,
ou a disfunção erétil nos homens, que pode gerar frustração e vergonha. A diminuição da elasticidade da pele, a rigidez das articulações, a menor resistência física, tudo isso pode influenciar como e quando nos sentimos confortáveis para a intimidade. O erro não é ter estas condições, mas sim achar que elas são um fim, em vez de um novo começo para a exploração e adaptação. Pense na história do Sr. Fernando, que depois dos 70, sentia que a sua vida sexual tinha chegado ao fim devido a problemas de ereção. Ele e a esposa, a Dona Clara, evitavam o assunto, e isso gerava uma distância entre eles. Um dia, a Dona Clara, farta do silêncio, sugeriu que procurassem ajuda médica. O médico explicou as opções disponíveis e, mais importante, encorajou-os a explorar outras formas de intimidade. Eles começaram a redescobrir o prazer do toque, de beijos mais longos e profundos, de massagens. A penetração deixou de ser o único objetivo, e o prazer foi redescoberto em novas carícias e na proximidade. A verdade é que existem muitas soluções para os desafios físicos. Para a secura vaginal, há lubrificantes de qualidade e hidratantes vaginais que podem fazer toda a diferença, tornando o toque e a penetração novamente confortáveis. Para a disfunção erétil, existem medicamentos, dispositivos e até terapias que podem ajudar, sempre sob orientação médica. É crucial conversar com um profissional de saúde, um médico de família, um ginecologista, um urologista ou um sexólogo. Eles podem oferecer soluções personalizadas e desmistificar muitas das suas preocupações. Não há vergonha em procurar ajuda. Na verdade, é um sinal de coragem e de um desejo de manter uma vida plena. Adaptar-se significa também experimentar novas posições que sejam mais confortáveis, dedicar mais tempo ao preliminares, focar-se na sensualidade e não apenas na performance. O corpo é um mapa de sensações que muda com a idade. Aprender a ler esse novo mapa e a explorá-lo com carinho e paciência é o segredo para continuar a desfrutar da intimidade. Não permita que as mudanças físicas se tornem uma barreira intransponível. Veja-as como um convite para uma nova aventura. Muitas vezes, quando falamos de intimidade, a nossa mente salta logo para o ato sexual, mas a verdade é que a intimidade é um universo muito mais vasto. E o quarto segredo que as pessoas ignoram é que, ao focar-se apenas na penetração, perdem um mundo de conexão e prazer que é tão, ou talvez mais, importante depois dos 70. A intimidade não é sinônimo de sexo. É sobre vulnerabilidade, partilha, carinho, riso e apoio mútuo. É a capacidade de ser completamente você mesmo com outra pessoa e sentir-se amado e aceite. O erro aqui não é a forma como se faz sexo, mas a forma como se define a intimidade como um todo. Quando a intimidade se restringe a uma performance física, qualquer desafio nessa área pode levar à crença de que a intimidade está perdida. Imagine o casal, o senhor e a Sra. Santos, que já tinham ultrapassado os 80 anos. A intimidade física no sentido tradicional já não era tão presente na sua vida devido a algumas limitações de saúde. Mas a sua vida íntima era mais rica do que nunca. Todas as manhãs, o Sr. Santos levava café e pão fresco à cama para a Sra. Santos e ficavam a conversar e a rir sobre as notícias do dia. À tarde, sentavam-se juntos no banco do jardim, de mãos dadas, a observar os netos a brincar. À noite, antes de dormir, trocavam massagens suaves nos pés e conversavam sobre o seu dia. Estas pequenas ações diárias, cheias de carinho e presença, eram a sua forma de intimidade. Eram momentos de conexão profunda que nutriam a sua alma e os faziam sentir amados e valorizados. Redefinir a intimidade significa reconhecer que ela pode ser expressa de inúmeras maneiras.
Pode ser cozinhar juntos uma refeição favorita, partilhar memórias antigas, ler um livro em voz alta um para o outro, ouvir música, dançar lentamente na sala de estar, ou simplesmente passar tempo de qualidade sem distrações. Pode ser abraços longos e apertados, beijos carinhosos na testa, um toque no ombro ao passar. A sensualidade não se limita à genitalidade. Pode ser explorada através de todos os sentidos. O aroma de um perfume favorito, a textura de um tecido suave na pele, o sabor de um doce partilhado, o som de uma voz carinhosa. Ao expandir a nossa definição de intimidade, abrimos a porta para uma riqueza de experiências que podem fortalecer a nossa conexão e trazer uma alegria imensa, independentemente das capacidades físicas. É sobre o prazer de estar presente, de sentir e de partilhar essa presença com quem amamos. A intimidade é uma dança constante de dar e receber, de estar lá um para o outro, em corpo e alma. É uma fonte inesgotável de carinho e bem-estar que se adapta e floresce ao longo da vida, se a permitirmos ir além das definições limitadas. A intimidade não é apenas física, é um mergulho profundo nas nossas emoções, nas nossas histórias. E o quinto segredo, que muitas vezes nos impede de ter uma vida íntima plena depois dos 70, é a dificuldade em lidar com a paisagem emocional que a idade nos traz. As perdas, as dores do passado, as inseguranças com o corpo que mudou. Ignorar estes aspectos emocionais pode levar a um bloqueio na intimidade, onde, embora o corpo e o desejo possam estar presentes, a mente e o coração não conseguem conectar-se plenamente. Muitas pessoas carregam consigo bagagem emocional de relacionamentos anteriores, de traumas passados, de medos ou de sentimentos de inadequação. A idade pode acentuar algumas dessas questões. Por exemplo, a perda de um cônjuge, a solidão, a depressão ou a ansiedade podem ter um impacto devastador na libido e na capacidade de se envolver intimamente. É um erro pensar que a intimidade é apenas um ato que acontece isolado das nossas emoções e da nossa saúde mental. Pense na história da de Lourdes, que após a perda do seu marido, sentia-se completamente sem vontade para qualquer tipo de toque ou intimidade, mesmo anos depois. Ela sentia-se culpada por isso, mas simplesmente não conseguia ultrapassar a barreira da tristeza e da falta de confiança no seu corpo envelhecido. Foi preciso que uma amiga, com muito carinho, a encorajasse a conversar com um terapeuta. Nas sessões, de Lourdes começou a processar o luto, a aceitar as mudanças no seu corpo e a entender que o seu desejo não tinha desaparecido, mas estava apenas adormecido sob camadas de dor e medo. Aprendeu a ser mais gentil consigo mesma, a redescobrir o prazer de cuidar de si e, lentamente, a abrir-se novamente à possibilidade de conexão. Lidar com a paisagem emocional envolve reconhecer e validar os nossos sentimentos, sejam eles tristeza, raiva, vergonha ou medo. Não se trata de os suprimir, mas de os confrontar de uma forma saudável. Para muitos, pode ser útil conversar com um profissional de saúde mental, como um psicólogo ou um terapeuta. Eles podem oferecer ferramentas para processar traumas, lidar com a ansiedade ou a depressão e ajudar a construir uma imagem corporal mais positiva. Para outros, pode ser suficiente ter uma conversa aberta e vulnerável com o parceiro, partilhando medos e inseguranças. A vulnerabilidade, embora assustadora, é a ponte para uma intimidade mais profunda e autêntica. Permite que o outro nos veja como realmente somos e nos ame por isso. Cuidar da nossa saúde mental e emocional é tão importante quanto cuidar da nossa saúde física. Afinal, a mente e o corpo estão intrinsecamente ligados, e um impacta o outro de formas que nem sempre percebemos. Uma vida emocionalmente saudável
É o terreno fértil onde a intimidade pode florescer e trazer uma alegria renovada. Finalmente, chegamos a uma verdade que, embora pareça simples, é frequentemente a mais difícil de aceitar, e é o sexto e talvez o mais importante segredo. A coragem de procurar ajuda profissional para questões de intimidade é um sinal de força, não de fraqueza. Muitos de nós, especialmente depois dos 70, fomos ensinados a ser autossuficientes, a não incomodar os outros com os nossos problemas e a aceitar que certas coisas são apenas a idade. O erro aqui é permitir que o constrangimento ou a vergonha nos impeçam de buscar soluções que podem transformar radicalmente a nossa vida íntima e o nosso bem-estar geral. Pense em quantas vezes evitamos uma visita ao médico para falar sobre algo íntimo, como a perda de libido, a dor durante o sexo ou a dificuldade em atingir o orgasmo. O resultado é um sofrimento silencioso e desnecessário. Imagine a história do Sr. Manuel e da Dona Fátima. Ambos na casa dos 70 sempre foram muito ligados, mas ultimamente a intimidade parecia ter desaparecido. Ele tinha problemas de ereção e ela sentia muito desconforto. Nenhum dos dois queria tocar no assunto, cada um pensando que era o seu problema e que não havia solução. Chegaram ao ponto de se sentirem mais como companheiros de quarto do que como um casal. Um dia, a Dona Fátima viu um programa de televisão sobre a importância da intimidade na velhice e sentiu um clique. Criou coragem e sugeriu ao Sr. Manuel que procurassem um sexólogo. A princípio, ele estava relutante, com vergonha, mas ela insistiu com carinho. A visita ao sexólogo foi um ponto de viragem. Não só aprenderam sobre as causas físicas dos seus problemas e as soluções médicas disponíveis, como também foram encorajados a reabrir as linhas de comunicação. Descobriram que as suas preocupações eram comuns e que havia muitas formas de readaptar a sua vida íntima. O profissional ajudou-os a quebrar o gelo, a expressar os seus medos e a explorar novas possibilidades juntos. Hoje, a sua intimidade é diferente do que era na juventude, mas é mais rica, mais consciente e mais profundamente conectada do que nunca. Procurar ajuda não significa que algo esteja fundamentalmente errado consigo. Significa que você se importa o suficiente consigo e com a sua relação para buscar o conhecimento e as ferramentas necessárias para viver uma vida plena. Um médico pode avaliar questões físicas, como desequilíbrios hormonais ou efeitos secundários de medicamentos. Um ginecologista pode aconselhar sobre a saúde vaginal. Um urologista pode abordar a saúde sexual masculina. E um sexólogo ou terapeuta de casais pode ajudar a navegar pelos aspectos emocionais, de comunicação e de relacionamento. Eles são especialistas que estão lá para ajudar, não para julgar. Superar a barreira do constrangimento e dar o primeiro passo para procurar ajuda é um ato de amor próprio e de compromisso com a sua felicidade e a do seu parceiro. Então, vimos que a comunicação aberta e honesta, a capacidade de reacender o desejo em novas formas, a adaptação inteligente às mudanças do nosso corpo, a redefinição da intimidade para além do ato sexual, a gestão consciente da nossa paisagem emocional e, crucialmente, a coragem de procurar ajuda profissional, são os pilares para uma vida íntima, rica e satisfatória depois dos 70. Estas não são apenas maneiras de fazer sexo, são formas de viver uma vida mais plena, mais conectada e mais feliz em todas as idades. Lembrem-se, a idade é apenas um número e a sua capacidade de amar, de se conectar e de sentir prazer é intemporal. Pequenas mudanças na perspectiva e na ação podem trazer grandes resultados e uma profunda renovação da sua vida íntima. Não há uma maneira errada de ser íntimo, mas sim maneiras mais ou menos conscientes e adaptadas de o ser.
A verdadeira revelação é que a intimidade evolui conosco, e cabe a nós abraçar essa evolução com curiosidade e carinho. Partilhem conosco nos comentários as vossas experiências ou quaisquer dúvidas. O que aprenderam hoje? Qual destas verdades mais vos tocou ou vos fez refletir? A vossa partilha pode ajudar outras pessoas que estejam a passar por situações semelhantes. Cliquem no gosto, se este vídeo vos ajudou, e subscrevam o canal para mais conversas honestas e inspiradoras sobre como viver a vossa melhor vida em qualquer idade. A intimidade é uma joia preciosa que evolui conosco, que se molda às nossas experiências e nos conecta de formas únicas. Abram-se a ela, celebrem-na e vivam a vossa melhor vida, plena de amor e conexão em cada idade, cada